No mundo dos vinhos, Lisboa vai além da sua mancha urbana e estende-se pela Extremadura. Estamos numa zona do país altamente influenciada pelo exotismo da cidade que lhe dá nome. Aqui, o engenho português é levado ao extremo. É esta a verdade dos vinhos de Lisboa. De volta à orla marítima, a viagem que segue é composta por ares atlânticos, solo argila ou arenosos, sabores minerais e, no meio de tudo isto, a Sónia Araújo a ter aulas de surf na Ericeira. Há qualquer coisa de Minho aqui na Extremadura, mas não viemos à procura das semelhanças, mas sim das diferenças. Só que essas questões deixaremos para mais tarde, porque agora valores mais altos se levantam. E assim deixamos as atividades extracurriculares para trás. Estava na hora de trocar as ondas pela estrada. Nesta altura do ano há muito trabalho na vinha. Então e agora o que é que se faz? Olha, um trabalho fundamental no ciclo da vinha, que é a poda. Isso serve para tornar os ramos mais fortes, não é? Não necessariamente. É que a seguir à vindima, a vinha entra em dormência. Depois renasce com a primavera, como tantas outras plantas, não é? E até te posso dizer que quanto mais tarde podares, mais tarde vais vindimar. Até há um ditado que diz: poda em março é ser madraço. Madraço, isso tem alguma coisa a ver com medricas ou assim? Não, preguiçoso. Era a hora certa, o momento assim o podia, e perante o quadro que tínhamos pela frente, decidi levar a menina a fazer a poda. Estamos na Quinta do Gradil e posso garantir que esta não é uma quinta qualquer. Existe oficialmente desde 1888, porém já é referida em documentos régios que datam da altura dos descobrimentos. Mais tarde foi adquirida por Marquês de Pombal e ficou na posse da família do Marquês até meados do século XX. Mas chega de história. Como disse, a aula era para ser como se poda. E é por isso que Amândio Cruz e Bento Rogado estão em cena. Porquê é que a poda é tão importante e como é que se faz? A poda em culturas leñosas, como é o caso da videira, é uma operação das mais importantes, uma vez que permite regularizar a produção. E se nós não podarmos, temos uma produção exagerada, sem qualidade. Os frutos também não são aquilo que pretendemos, muitas folhas, não há uma boa relação folhas-frutos. Isto está a acontecer em todo o país ou só aqui na vossa vinha? Está a acontecer pelo país todo, porque nós temos um período de repouso da videira, que começa a seguir à queda da folha, novembro, dezembro, vai agora até março. Bom, e há regra também para cortar, não é? Não é cortar a leite. Claro. Uma coisa sagrada é nunca cortarmos nada aqui no braço da videira. A chamada estrutura permanente da planta é sagrada. Vou já fazer aqui um talão de 2 olhos. 1, 2. Isto são ramos que vêm da madeira velha, são os chamados ramos ladrão, e eu não os deixo porque geralmente... Ramos ladrão. Ladrão. Geralmente são ramos que não têm cachos. Viste bem como é que se faz? Eu estive atenta. E tu? Então, a seguir vamos ter que podar. Tu vais podar uma videira e eu vou podar outra. Ah, é? Então bom. Sem estragar. Isso é que vai ser difícil. Ok, podem começar. Vamos lá. Isto aqui é ladrão. É ladrão a 30. Tem que ficar esse, não?
Atenção, acabou o tempo. Parou, vamos ver o verdicto, ok? Vamos lá. Neste caso é vamos beber o veredito. É o melhor, Bom, avaliando a qualidade da poda de um podador e de outro e atendendo também A minha aqui tesoura era uma vergonha. atendendo Desculpa. aqui a Sónia, que a Sónia podou mais rápido, eu declaro como vencedora a Sónia. Pedi por isso ao Dr. Luís Vieira que viesse entregar o prémio para a melhor podadora da Quinta do Gradil. Oh, muito obrigada. Aplausos. Muito obrigada. Muito obrigada. Não é nada fácil podar. E o prémio é? Uma Quinta do Gradil, um ali de Sauvignon. Espero que seja do seu agrado. Muito obrigada. É uma honra. Luís, durante muitos anos a região de Lisboa foi identificada com vinhos baratos. Isso hoje mudou um bocadinho, porque Completamente. hoje fazem-se aqui vinhos como se faz no resto do país. Nós estamos numa região, pelas suas condições climáticas e de terroir, que faz com que esta região comece a mostrar aquilo que é uma região onde se pode dar cartas em todo o mundo. Porque a região de Lisboa consegue hoje fazer vinhos com uma boa relação preço-qualidade. Acabamos por conseguir ter vinhas extremamente produtivas, onde a qualidade é apurada não só pelos clones das castas que são plantadas, e com este conjunto de vinificações mais modernas, portanto mais cuidadas, a enologia também com outro tipo de know-how, e levar à mesa dos consumidores, de facto, um vinho, e dos especialistas, um vinho numa excelente relação qualidade-preço, e a partir daí levamos-nos a considerar que ainda há muito trabalho para fazer, mas estamos no caminho certo. Estou muito feliz com este prémio da Quinta do Gradil. A principal dificuldade era chegar e ver exatamente onde cortar, mas penso que tive um bom professor e, claro, depois a minha destreza pessoal a funcionar. Provei ao Luís que tenho mais mãos de tesoura do que ele. Foi com uma sensibilidade diferente nas mãos que deixamos Cadaval, rumo a sul, onde nos esperavam novas sensações. A Adega Mãe é um projeto recente. A família que lidera esta aventura no mundo do vinho está ligada à marca de bacalhau Ribeiro Alves. E foi precisamente com Bernardo Alves, o diretor-geral, e com o enólogo Diogo Lopes que fomos conhecer melhor este projeto. Diogo, é um discípulo do Anselmo Mendes, que já esteve connosco neste programa. O próprio Diogo já andou nos vinhos verdes, já andou no Alentejo, já andou um pouco por todo o país. O que é que tem de especial a região de Lisboa? A região de Lisboa é fundamentalmente a sua originalidade. Nós estamos numa região que tem o solo, são argilocalcários, são ligeiras encostas, mas fundamentalmente o caráter diferenciador é esta influência do oceano que entra pelas nossas vinhas e que torna os nossos vinhos extraordinariamente minerais e com um caráter muito próprio, diferenciador de todos os outros vinhos que temos nas regiões portuguesas. Estou convencido, até porque há bocadinho dizia-me que a Adega Mãe está a 10 km do Oceano Atlântico, não é? Do mar. Exatamente. Estamos a 10 km de linha reta do mar e toda essa expressão atlântica entra nas nossas vinhas e depois passa também, e nós fazemos questão que o passe para as garrafas dos nossos vinhos, e cada vez que se abre uma garrafa de um vinho Adega Mãe, sente sempre aquele caráter muito mineral e muito atlântico dos nossos vinhos brancos. Bom, o Bernardo está aqui connosco. Eu tenho também uma curiosidade. Como é que se lançou em dois ramos tão distintos como vinhos e bacalhau? É um complemento de família, porque já o meu avô tinha vinhas e desde então ficou o bichinho na família, nomeadamente o meu pai. Daí, em 2011, temos inaugurado esta adega, concretizado no fundo que é um sonho de família, um projeto de família, que faz todo o sentido e que em 2011 se tornou realidade. E corre bem, não é? E corre muito bem, porque somos uma adega nova, dinâmica, acho que com bons enólogos, com um bom projeto. Orgulhamos muito de estar na região onde estamos, que é a região de Lisboa. Temos muito para dar e a prova disso tem sido os prémios que temos vindo a ganhar, o sucesso que temos vindo a ter. E nós estamos quase na hora do almoço, junta-se bom bacalhau, bom vinho, estão reunidos os ingredientes para uma emenda que tenho na cabeça e que acho que vai dar a volta à cabeça de toda a gente. Vamos lá? Vamos almoçar. Vamos a isso. A ideia era simples, reunir alguns dos vinhos produzidos na Adega Mãe e juntar-lhes Luís Antunes. Ele é um dos críticos gastronómicos mais conceituados do país, que veio aqui para iluminar as nossas escolhas.
Luís, vinho e bacalhau têm tudo a ver, mas não é uma ligação fácil, pois não? Não é, pelo menos não é evidente. O bacalhau coloca sempre um desafio ao vinho, tanto por ser salgado e por ser gordo. Eu às vezes inclino mais pelos vinhos brancos e quando vou para os tintos tento evitar vinhos com alguma maior intensidade ou doçura, tento ir para vinhos mais secos. Hoje temos bacalhau com broa e bacalhau assado. Haverá neste labirinto de vinhos que... Mas com certeza consigo arranjar aqui qualquer coisa, não é? Vocês safam-se ou não? Temos que ir para um branco, se calhar com mais mineral, mais como madeira, não é? Chardonnay? Mais seco, porque não? Este Chardonnay só é mais fruta, pode não tem aquele lado também tão untuoso, também pode funcionar bem, não é? Talvez. Porque para mim o importante é que seja seco, mineral. Ok. Mas a coisa não vai com tinto, Touriga Nacional? Depende do prato. Ou o Cabernet Sauvignon? Talvez o Cabernet tenha aquele herbáceo que pode cortar a gordura do bacalhau. E mais taninoso, e não tem tanta madeira, pode funcionar bem. Ou a Touriga Nacional? Não sei, Touriga. vamos ver. A ver, vamos. Dizem que há 1001 receitas para cozinhar bacalhau. Neste caso não precisamos de tantas. Ora, bacalhau mais vinho igual a harmonização ao quadrado, reduzido à condição de almoço. Só falta especificar uma coisa nesta equação: o valor do bacalhau para o vinho e vice-versa. Luís, já percebemos que temos aqui 2 brancos e um tinto, mas que vinhos são estes? Dá a mãe. Bom, trouxemos o reserva branco, porque sendo fermentado em madeira, nós queríamos ver como é que a madeira se comportava, se relacionava com o bacalhau. Temos o Chardonnay, sem madeira, também para fazer um contraste grande, não é? E depois temos o Cabernet Sauvignon, conjecturámos que ligaria bem com o bacalhau com broa. A nossa ideia era haver um branco com muita acidez, como este Chardonnay, para conseguir limpar bem o palato, para conseguir integrar, fazer essa limpeza desta gordura e preparar uma pessoa para a nova garrafa. O bacalhau com broa é mais fácil para os vinhos do que este bacalhau assado? É difícil dizer, depende muito dos temperos específicos que leva. O que é importante é que os vinhos sejam bastante secos, tanto brancos como tintos, porque se eles são muito frutados, com um perfil mais doce, mais adocicado, isso não liga bem com o salgado do bacalhau e com a gordura. Uma coisa é certa, os vinhos estão à altura do bacalhau, não é, Bill? Parece-me que sim, o desafio é muito grande, não é? Conseguir nivelar os vinhos com o bacalhau, mas para já eu acho que os nossos primeiros passos estão seguros e acho que estamos no bom caminho. Dizer que isto estava bom seria redundante. Por isso, de estômago cheio, avançamos para outras paragens. Sabes que acho que estou a precisar de umas aulinhas de léxico do vinho. No que eu puder ajudar, força. Há algumas expressões que ainda não entendi muito bem. Por exemplo, quando falam em vinho redondo, isso significa o quê? Estamos a falar de um vinho que não é áspero, um vinho aveludado. E já agora, e o contrário de um vinho suave? O contrário de um vinho suave, podemos usar a expressão, é um vinho encorpado. Ok. E já agora, e um vinho fresco? Aí já estamos a falar da acidez de um vinho, porque é a acidez que dá a sensação de frescura num vinho, como acontece com a Castarinto ou até com os vinhos verdes. E o contrário de um vinho fresco pode ser um vinho pesado. Com o primeiro tutorial de introdução à gramática do vinho completado com êxito, o nosso próximo destino costuma surgir doirado entre os montes. Porém, desta vez não tivemos essa sorte por força de um cinzento que tomava o céu de assomo. A Quinta do Monte Douro rege-se pelo ideal romano de aliar o belo ao útil. Assim, desde que foi adquirida por José Bento dos Santos, em 1985, juntou o terroir ao conhecimento. E daí saíram vinhos com criatividade. Cabe agora ao filho Francisco a difícil tarefa de estender o legado. José Bento dos Santos é engenheiro químico, é gastrónomo, é empresário e, acima de tudo, é vitivinicultor. Mas apesar de um currículo tão longo, o que realmente impressiona em José Bento dos Santos é a capacidade inventiva. Engenheiro Bento dos Santos, como é que surgiu esta ideia de fazer esta prova tão diferente, de misturarmos aqui o vinho com música? Que sensações é que isto nos vai dar? A música pode ser simples e bonita, mas se for complexa, de um grande compositor, o prazer, a emoção que nos transmite é muito grande. Exatamente o mesmo se passa com o vinho. Eu tinha um amigo meu que, quando bebia um grande vinho, comovia-se. Pode chegar a isto. Então siga a música. Nós escolhemos Paganini neste Capricho número 24 para fazer compreender o que é a maravilhosa casta Syrah, que tem aqui na Quinta do Monte Douro capacidades únicas de se exprimir. E assim, eu tenho aqui o vinho Libra,
que tem todas as características de um vinho gastronómico, de acompanhar uma grande refeição, sendo, na sua simplicidade, um vinho que tem tudo o que é necessário para dar um prazer. É este tipo de vinho que se conjuga ou harmoniza com esta maravilhosa melodia, que, no entanto, é apenas tocada por um violino. Há aqui uma leveza, não é? Há a leveza e a beleza. Simplicidade. Qualquer coisa. Simultaneamente simples e belo, não é? Exatamente. Simples e belo. Passamos para o segundo vinho, que é o Quinta do Monte Douro Reserva. Exatamente. Com as melhores uvas da casa, madeira nova, um vinho com uma outra complexidade, não é? Naturalmente. Então o que vamos ouvir é mais complexo também? Exatamente. Vamos ouvir o mesmo tema, mas por Rachmaninoff no concerto para piano e orquestra sobre um tema de Paganini. E percebe-se a potência do ataque. Que é a potência do ataque do vinho? A seguir, nós vamos descobrir as notas de Syrah, o tal tema de Paganini e do Capricho, que imediatamente é atacado pelos violinos. Há aqui uma maior densidade, não é? Há uma densidade, o vinho é mais espesso. Temos Mais aqui encorpado, não é? mais encorpado e, sobretudo, mais complexo, em que tudo o que lhe pertence, tudo o que lá está, tem uma evidência superior. E, portanto, é um vinho de uma ocasião. É um vinho que não é para todos os dias. Um concerto vai só à sala de concertos para ouvir. Um vinho destes bebe-se em determinada ocasião. Um bocadinho para a música, não é? Que depois também tem uma outra... Que tem vários aqui, momentos diferentes. Quando nós estamos a bebê-lo mais curvas, vezes, mais ângulos, começamos a ouvir exatamente como pormenores, detalhes que são essenciais para o compreender. Então e para este vinho, que música? Este também é um Syrah, mas é o Libre Rosé, um vinho jovial, e descobrimos de Andrew Lloyd Webber, Song and Dance, variações sobre um tema de Paganini, que é para um balé. E reparem que, ao ouvir esta música, nós começamos imediatamente A bater o pé. E a bater o pé, exatamente. E é o que se pretende com um vinho deste tipo. Há aqui uma outra jovialidade, escura, leveza. Tal e qual, um vinho fresco, um vinho alegre, um vinho que pode ser acompanhado com comida moderna, com tapas, com pizzas, com... A complexidade não precisa ser complicada, pode ser jovem, pode ser fresca. E temos aqui as mesmas notas, mas tocadas de uma maneira que ninguém pode ficar indiferente. É saltitante, não é? É verdade. Este balé de Lloyd Webber termina com todo o corpo de baile a dançar em sapateado e a tocar ao mesmo tempo o tema de Paganini. Uau. É absolutamente extraordinário. Maravilhoso. E eu gostava de vos convidar agora para fazer um brinde ao vinho. Porque há aqui alegria, não é? Neste sapateado. Exatamente. Então vamos comemorar. Apanhem um CD que tenho aí a tocar, por favor. Este? Exatamente. Ora cá vai. Siga. Gosta de música? Consegues associar esta música a algum vinho português? Pergunta difícil, assim de repente não me lembro. Mas gosto da música. Eu também. E agora, esta versão. Esta aqui... Confesso que já não é tanto do meu agrado, mas este tom assim mais popular só se for um vento tinto. Queres ouvir a anterior, não é? Ok. Ainda a associar sons a odores, deixávamos o terroir de Freixal de cima e levámos o rumo da costa. Só que na realidade nunca chegaríamos tão longe, porque o destino era Torres Vedras. Depois destes temas sagrados, a nossa peregrinação do vinho leva-nos à Quinta do Boição, um recanto da colina que guarda uma extensa área da casta Arinto há mais de 100 anos.
Para descobrir mais sobre esta casta, encontramo-nos com Maria José Viana e Carlos Eduardo, que acabou o dia a pregar-nos o Arinto. Maria José, estamos aqui no coração de duas coisas famosas, que é o Arinto, que é uma das grandes castas portuguesas, e em Bucelas, onde o Arinto é ainda mais especial, não é? Esta casta é uma casta que aqui em Bucelas tem um microclima muito próprio, com verões muito quentes e secos e invernos muito frios, mas sempre com umidades no verão relativas, que faz com que este microclima dê uma vivacidade muito típica aos vinhos desta região, com um equilíbrio perfeito entre a acidez e a frescura do vinho. Então é caso para perguntar que semelhanças são essas entre a casta Arinto e a casta e o Alvarinho? Apesar de elas estarem em zonas do país completamente diferentes, o Alvarinho a norte do país e a casta Arinto de Bucelas mais a sul, elas têm características idênticas no que diz respeito à acidez que caracteriza cada uma delas, e as características aromáticas são os citrinos, o tropical, algum floral. Portanto, elas são duas castas muito frescas e muito agradáveis de ver. E este vinho que estamos a provar, qual é? Este vinho é o Quinta do Boição Reserva 2012, é um varietal Arinto. É um vinho que tem uma cor citrina, com leves esverdeados. No aroma evidencia notas de fruta tropical. No sabor, cá está, a acidez é evidente, mas graças à acidez que este vinho tem, torna-o muito fresco e com um final prolongado. Pegando na história, podemos dizer que o Arinto é que deu fama aos vinhos da região de Lisboa? De Lisboa não sei, mas de Bucelas sim, certamente que sim, porque Bucelas é caracterizado exatamente pelos seus arintos. E porque aquilo é melhor aqui e pior no Bom Barral, por exemplo? Aqui o clima realmente faz com que o Arinto aqui seja uma rainha, uma casta rainha das castas portuguesas. Então ao Arinto. Ao Arinto. Ao Arinto. Mais uma grande casta portuguesa. A insustentável leveza do Arinto ao paladar era como que um convite a alargar os horizontes destas planícies, que, Extremadura fora, são uma sequência infinita de vinhas. Com a bagagem cheia de acontecimentos, ditou-nos a estrada que a viagem de uma pacata Bucelas para o rodopio da capital se demorasse no tempo e no espaço, como se pedisse para durar. Faz cor com as chinelas da ribeira, se chove cheira a terra prometida, procissões têm cheiro a rosmaninho, nas tascas das viadas mais escondidas, cheira a iscas com alas e a vinho. Lisboa, o epicentro da viagem, era o cenário ideal para o nosso desenlace. Mas antes disso, havia alguém para conhecer, porque no fundo são as pessoas que tornam os sítios especiais. Cheira a Lisboa, a fragata. Na tela, Frederico Falcão. É mais uma das pessoas que tenta fazer algo especial pelos vinhos e pelo país. E tem poder para isso. Ele é o presidente do Instituto do Vinho e da Vinha desde 2012. As exportações de vinhos portugueses têm crescido imenso. Mesmo assim, ainda há margem para crescer? Margem para crescer há sempre. Nós de facto temos uns anos recentes em que as coisas correram muito bem. Em 2012 batemos a barreira dos 700 milhões de euros de exportação. Em 2013 atingimos quase 725 milhões de euros, portanto crescemos novamente. Agora, a margem para crescer há, nós temos bons vinhos e, portanto, há sempre margem para continuar a crescer. E o que é que será preciso? Mudar a forma como fazemos o vinho ou mudar a forma como o promovemos lá fora? Recentemente, um jornalista numa das mais importantes revistas de vinhos americanas escreveu que Portugal é hoje em dia, sem qualquer dúvida, o país mais apaixonante para vinhos. Ou seja, ele está a descobrir Portugal e está a descobrir vinhos fantásticos em Portugal. Portanto, não precisamos muito de mudar a nossa maneira de produzir vinhos, porque temos vinhos fantásticos. Mas depois não se reflete em termos de vendas, não é? Não se reflete tanto em termos de vendas, porque nós temos alguma falta de reconhecimento de país lá fora. Nós todos achamos que estamos no caminho certo, estamos a fazer um bom trabalho. Os valores, os resultados das vendas indicam-nos isso. Estamos a crescer. Agora, há um longo caminho para percorrer e há que continuar nesta senda de promover Portugal, promover os vinhos e promover a marca país, que é essencial.
Umas pessoas partem e outras ficam, e para Frederico Falcão estava na hora de partir. Passamos agora para um momento empírico que poderia muito bem culminar numa tese de doutoramento em agronomia. Para a experiência, precisamos de camuflar os rótulos de 2 garrafas, 2 copos e arranjar cobaias na rua. Eis o resultado. Nós temos aqui 2 vinhos, um custou-me 2 euros no supermercado e o outro custou-me 16. Eu gostava que o senhor me dissesse qual é que custou 2 e qual é que custou 16. Este o quê? Este é o quê? É o mais caro. Por acaso é o mais barato? Não devia ter dito nada. Este é o mais caro. Mas por acaso é o contrário. Este será o vinho mais caro. Ok. E este que disse que seria o vinho mais caro é o mais barato. Este é o mais caro. Por acaso errou, este é o mais barato. Este seja o mais caro. Por acaso errou, este é o mais caro. Este é o mais barato. Eu agora não vou provar porque estou sem almoço. Vou almoçar agora. Okay. Mas vou dar a minha opinião. Se quiser levar a garrafinha para o almoço. Não, tenho lá, muito obrigado. Eu ia para aqui. Mas este quê? O senhor só para ouvir o vinho consegue. Mais caro ou mais barato? É, mais caro. Mais caro, neste caso. Muito bem, acertou. E acertou. Fantástico. Fantástico. Este é o 2 euros. Acertou, é cheio. Boa. O que é que acha que esse é o de 2 euros? Por causa do trago. E este é? Para mim esse é o mais caro. O mais caro este. E aquele mais E este será o barato. mais barato. Sim. Acertou em cheio. A ver a cor. Reparaste que foram mais aqueles que erraram do que os que acertaram. É verdade. E até fiquei com a ideia de que aqueles que sabiam mais de vinho tiveram mais dificuldade. É a prova de que fazer provas às cegas não é nada fácil. E é a prova também que o mundo dos vinhos é complexo, mas que requer conhecimento para ser verdadeiramente apreciado. E eu acho que está na hora de levantar a vela. Vamos embora, não é? E zarpar, não? Olá! No próximo episódio, eu e o Baila fomos conhecer uma estrela feminina em terra de homens. Antónia Saramago provou-nos que Otávio Machado também treina videiras. Almoçamos com o nosso guia. Encontramos a verdadeira coleção de João Berardo. E terminamos com um vinho muito viajado.